mais comercial, pessoal, que acabou popularizando. O TikTok surgiu em 2017. Então, assim, talvez daqui 10 anos a gente esteja falando de coisas que a gente nem sabe o nome ainda, mas vão ser inventadas, vão fazer parte do nosso dia a dia. Pessoal, em primeiro lugar, eu queria agradecer a todos pela presença, pela vontade de mudar o mundo, como a gente tem aqui no FIT. Queria agradecer também ao Lucas, aí, que deu uma tarefa bem fácil para mim, falar dos próximos 10 anos, né, Lucas? Porque, obviamente, se me perguntasse há 2 anos atrás como a gente estaria hoje, eu ia responder isso, que a gente já está usando máscara, que a gente ia estar trabalhando em home office, que a gente ia fazer tudo isso. Ou seja, prever o futuro aí, em 10 anos, ainda é uma atividade bem difícil, né? Mas a gente aprendeu algumas coisas, a gente lê bastante e vamos trabalhar juntos aqui, discutir algumas opções de futuro, e acho que vocês todos fazem parte delas. Então, vamos lá, o que eu tenho para falar para vocês? Primeiro, um pouco do que da minha trajetória aí, né? Eu sou de Curitiba, nasci lá numa área meio rural lá de Curitiba, me formei em engenharia mecânica, fiz pós em administração, e como a gente está falando aqui com bastante empreendedor, eu com 6 meses de formado, eu também abri minha empresa, é uma startup de tecnologia para engenharia. Depois de 7 anos, eu consegui vender, eu e um sócio, né, a gente conseguiu vender a empresa para uma empresa do grupo da Mercedes, que depois se transformou, foi comprada, na verdade, pela T-Systems, que é uma multinacional alemã de tecnologia. Gigantesca, né, muito grande a T-Systems, apesar do nome não ser tão conhecido aqui no Brasil, mas o grupo Deutsche Telekom é bem grande. Eu trabalhei por 5 anos lá, depois a minha veia empreendedora me levou para uma outra startup chamada Spring Wireless. Quando comecei lá, a gente trabalhava em basicamente umas 30 pessoas em 2 países, Chile e Brasil. Depois de 7 anos, a gente estava trabalhando mais ou menos 600 pessoas em 10 países diferentes, incluindo a Europa, Estados Unidos e Ásia. Daí a empresa ficou grande, aí um pouco da veia empreendedora também, eu saí de lá e me chamaram para um negócio chamado Synctronics. Me apresentaram um projeto na época que tinha muito a ver com sustentabilidade, meio ambiente. Eu acabei me apaixonando pelo negócio e comecei de volta, recomecei, né? Nesse caso, tinha 3 pessoas, os Synctronics na época, eu e mais 2. E depois de algum tempo, 5 anos, ele se tornou aí uma referência também dentro do Grupo Flex, né? Então, meio que uma startup interna no Grupo Flex. E depois disso, eu fui para o FIT. Hoje eu trabalho como diretor do FIT e diretor de inovação da Flex no Brasil. Esse é um pouco do histórico. Eu gosto muito dessa ideia, né, do empreendedorismo, etc. e tal, porque fez muito parte da minha vida. E aí não é só empreendedorismo abrir a sua própria empresa, startup, mas é empreendedorismo também dentro das empresas, né, dentro da T-Systems, abrir uma unidade de negócio, dentro da Flex, né, que é uma empresa gigantesca, muito legal. A gente também abriu novos negócios. Então, empreendedorismo não quer dizer ser dono de uma empresa, mas de trazer coisas novas para a sociedade. Então, isso é um pouco do meu histórico. E aí vamos ver como é que a gente vai poder fazer esse exercício de previsão do futuro aí. Então, o que eu separei aqui? Primeiro, a gente vai falar um pouco dos últimos 300 anos, né? Para tentar simular o futuro, é importante que a gente conheça o passado, como é que foi a evolução. Depois a gente vai falar dos próximos 80 anos. Então, existem alguns movimentos maiores, movimentos que a gente poderia chamar de tectônicos, que vão ser muito difíceis de serem contidos, né? Por exemplo, aumento populacional é um deles, né? A gente não quer que a população pare de aumentar, ela vai continuar aumentando, né? Então, tem alguns dessas tendências
que são mais fortes do que a própria tecnologia. Depois a gente vai focar um pouco mais, daí nos próximos 10 anos, o que a gente pode esperar e qual que é o framework que a gente tem para trabalhar com essas inovações. Então, começando aqui, a gente vai fazer uma revisão histórica, né, dos últimos 300 anos. E talvez tenha sido muito marcado aí pela ideia da Revolução Industrial, das fábricas, etc. e tal, que acabaram melhorando muito a vida da gente. Então, mas antes de falar de toda a história, vamos pensar aí nos últimos 10 anos, algumas invenções aqui. Eu peguei de forma randômica aqui na internet, então isso não é uma pesquisa exaustiva, né? Mas só para ter ideia, né, de coisas que já fazem parte aí do dia a dia da maioria de nós, e que surgiram nos últimos 10 anos, que foram lançados, pelo menos comercialmente, nos últimos 10 anos, né? Instagram em 2010, o Microsoft Azure em 2010 também, as redes 4G, hoje a gente está pensando em 5G no Brasil, eu já usei 5G aqui, inclusive, em Sorocaba, Uber, 2011, Raspberry Pi, em 2012, o Tesla, que veículo elétrico acabou puxando a fila, drone, muitos dessas inovações aqui, elas já existiam antes, mas elas se tornaram populares mesmo, né? O Phantom 1 foi o drone, vamos falar assim, mais comercial, pessoal, que acabou popularizando. TikTok surgiu em 2017. Então, assim, talvez daqui a 10 anos a gente esteja falando de coisas que a gente nem sabe o nome ainda, mas vão ser inventadas, vão fazer parte do nosso dia a dia. Se a gente expandir um pouco mais, né, um pouco mais para trás aqui, os últimos 20 anos, smartphone, a Apple lançou, né, o iPhone em 2007, se eu não estou enganado, Skype, que foi precursor de muita videoconferência, Google e os primos, Google Maps, YouTube, Bluetooth, Facebook, carros elétricos, carros autônomos, Amazon. Então, é muita coisa que foi lançada que faz parte da nossa vida, e talvez daqui a 10 anos vai ter muito mais coisa que a gente nem sabe ainda, né? É muito difícil prever. Agora, vamos pensar aqui um pouco, uma perspectiva histórica um pouco maior, né? Vamos pensar no passado, bem no passado aqui. O que dá para imaginar é o seguinte, ó, a vida, ela mudou muito nos últimos 300 anos, muito, muito. Então, até a era medieval ali, né, o homem, basicamente, uma vida muito primitiva, né? Tem algumas literaturas que trazem, né, o conceito de que, nessa época, o homem tinha à sua disposição 10 mil tipos de diferentes produtos, né? Então, o cara conseguia comprar um cesto, conseguia comprar um determinado sapato, uma roupa, etc. e tal, uma parava por aí, né? Agora, um paulistano típico tem aí mais de 10 bilhões de produtos diferentes que ele pode comprar. E isso melhora a vida das pessoas, né? Tranquilamente melhora. E como é que isso a gente pode ter uma visão disso em termos de melhora de qualidade de vida? Então, esse é um gráfico que mostra a expectativa de vida em anos. Isso aqui era 1800, e a leitura desse gráfico é mais ou menos assim. 50% mais privilegiado da população tinha ali uma expectativa de vida que ia até talvez 40 anos, mas não chegava a 40 anos em média, né? Isso em 1800, quer dizer, não está tão longe, olhando uma perspectiva histórica, não é tão longe assim. Os 50% da população menos privilegiado, a gente tem aí que a expectativa de vida era alguma coisa em torno de 25 anos, por aí, né? O Brasil estava ali mais ou menos no meio, e aí, errei aqui. Em 1950 isso já muda bastante. Você vê que os 50% mais privilegiado da população aumenta bastante, já passa da barreira dos 60 anos, mas os menos privilegiados ficam ali ainda abaixo. Depois disso, a coisa melhora. Em 2002, já melhora para todo mundo, né? Então, as tecnologias vão se popularizando, tecnologia médica, tecnologia de maneira geral, né?
E aí, a maioria das pessoas aí tem já uma expectativa de vida acima de 50 anos. Isso é um indicador de qualidade de vida. E vamos ver como é que isso aconteceu ao longo do tempo. Primeiro, assim, antes de 1780, a vida basicamente não tinha muita tecnologia. Ambiente rural, muita coisa feita à mão, etc. Lá em 1970, 1780, aliás, 1780 surge a máquina a vapor, que, pô, a gente olhando para trás fala, pô, que treco esquisito, mas imagine se a gente estivesse vivendo esse momento. Esse é um momento histórico, porque até então todo esforço mecânico realizado nas indústrias era um esforço feito ou através do braço do homem, ou através de animais, tração animal, etc. E a máquina a vapor revolucionou isso, ela conseguiu trazer trabalho mecânico para dentro de companhias, né, dentro de empresas. Isso permitiu que várias indústrias alimentícias, têxteis e tal, pudessem fazer produtos de uma maneira muito mais eficiente. E isso revolucionou mesmo, como foi o início da Revolução Industrial. Depois disso veio as estradas de ferro. Então, as estradas de ferro também olha para hoje uma Maria Fumaça e fala assim, pô, que coisa inútil, mas olha só, foi a maneira de as empresas que produziam, então, produtos em larga escala, conseguir distribuir esses produtos para o interior do país ou para outras cidades e tal, e começar a compartilhar essa riqueza, mandar um produto daqui, puxar outro de lá e tal. Até então, de volta, isso era tração animal, né? Transferir produtos de uma cidade para outra. E aí, em 1880, 1930, surgiu a eletricidade, bastante coisa de química, e a eletricidade permitiu que a própria energia fosse transferida de um lugar para outro, sem a necessidade de transferir as máquinas que geravam energia, né? Depois disso veio químicos e petroquímicos, revolução aí, a criação de plásticos, né? Plástico que hoje domina a nossa vida e cria também um problema aí ambiental, mas domina a nossa vida. O plástico é extremamente útil. Carros, etc. E por último, ao que a maior parte da galera aqui está ligado, na tecnologia da informação. Depois de 1970, começaram a surgir as primeiras inovações nessa área, e hoje a gente vive basicamente em cima da tecnologia, né? E isso multiplica em muito a produtividade. Então, tudo isso foi melhorando a vida das pessoas, né? Às vezes a gente fica olhando os noticiários, né, Covid, etc. e tal, dá a impressão de que o mundo está cada vez pior. Na verdade, o mundo está cada vez melhor, e de longe cada vez melhor, né? Se a gente pensar aí, mesmo no Covid, né, a gente está falando, Covid até hoje, infelizmente, né, terrível isso, mas foram 4,3 milhões de mortos no mundo inteiro. Isso corresponde a 0,05% da população mundial. A peste negra, na Europa, matou 1/3 da população. Então, assim, e por que o Covid não teve essa expansão toda? Provavelmente por conta dos avanços aí de medicina, de vacinas, etc. e tal. Então, hoje, o mundo é muito melhor por conta da tecnologia. Uma outra visão disso são as cidades que mais inovam. Então, aqui tem um ranking. Esse ranking não é de hoje, ele é de uns 4 anos atrás. Eu preciso dar uma revisada nele, mas é um ranking bem interessante. Quando a gente fala de inovação, normalmente a gente fala dos grandes centros. Tem lá Xangai, tem Nova York, tem Vale do Silício e tal. Mas esse é um ranking um pouquinho diferente. Ele fala patentes por número de habitantes. Então, ao invés de só mostrar os grandes centros, ele mostra também outras cidades que são muito inovadoras, mas que são pequenas. E aí vocês olham aqui e tem algumas coisas interessantes que me chamaram muita atenção. Por exemplo, Suécia. Vocês vão ver Suécia aí várias vezes, né? 1, 2, 3 vezes, né? Entre as 14 mais. Tem mais uma que eu acho que
entre as 16 mais, são 4 cidades suecas, né? Mas, em geral, vocês vão ver muita cidade aqui também da Alemanha, Dinamarca, Holanda. Então, são países que têm uma qualidade de vida muito boa. E isso está muito relacionado à capacidade de inovar, a capacidade de criar bens e serviços com a qualidade de vida. A relação é mais ou menos a seguinte: eu vou lá e invento um produto qualquer, e esse produto faz sucesso. Aí eu já não consigo fabricar sozinho, tenho que contratar algumas pessoas. As pessoas acabam ganhando salário. E aí, as pessoas, para ir trabalhar, elas precisam de transporte, elas precisam de alimentação. E aí vai se gerando um moto contínuo aí, né, uma espiral produtiva, que 10 dessas empresas inovadoras, 100 dessas empresas inovadoras, 1.000 dessas empresas inovadoras mudam uma cidade, mudam um estado, mudam um país. Então, é nisso que a gente aposta muito, né, dentro do FIT, e que a gente possa, através da inovação, gerar essa prosperidade. Aqui algumas comparações aí, então, entre lugares que são reconhecidamente hoje grandes inovadores, como a Inglaterra, Estados Unidos, né, Londres e Califórnia, com lugares que não têm tanta inovação. Coloquei a Índia aí. Índia, historicamente, não é um grande inovador, mas tem mudado isso bastante. Talvez daqui 10 anos, se a gente tirar essas fotos, elas sejam um pouco diferentes, né? Mas Londres, aí desde a Revolução Industrial, Estados Unidos há muito tempo, né, principalmente depois da Segunda Guerra, muita inovação surgindo lá, criando valor. A mesma coisa aqui, Malmö, que fica na Suécia, né, Singapura também, lugares extremamente inovadores. Não necessariamente lugares que são ricos já há muito tempo. Singapura mudou muito nos últimos 40, 50 anos, né? Antes costumava ser um lugar pobre. E outros lugares que estão necessitando aí de inovação, de bem-estar. Agora, a gente deu uma olhada no passado, né, viu que algumas inovações que parecem inocentes ou parecem não tão importantes hoje, porque já foram do passado, mas que mudaram a história, né? Máquina a vapor, os transportes, os automóveis e tal. Agora vamos pensar nos próximos 80 anos. O que vai acontecer que a gente consegue prever com uma razoável chance de dar certo? Então, são esses 5 pontos aqui que a gente consegue ter algum tipo de previsibilidade. Então, crescimento populacional, expectativa de vida, renda per capita, educação e a explosão tecnológica. Então, vamos começar pelo crescimento populacional. Então, em 1950, não está tão longe, do ponto de vista histórico, a gente tinha no planeta 2,5 bilhões de pessoas. Em 2017, são 7,6 bilhões. Hoje a gente está falando em 8, alguma coisinha já. Em 2100, a expectativa, de acordo com as Nações Unidas, é de ter 12 bilhões de pessoas. Isso vai acontecer, pessoal, assim, a não ser que alguma tragédia muito grande aconteça, uma guerra de proporções muito grandes, uma pandemia de proporções muito maiores do que a Covid e tal. Isso deve acontecer, a gente deve ter, e ninguém quer que aconteça o contrário, né? A gente não quer que as pessoas que tenham essas pandemias ou que tenham guerras. Então, assim, vamos torcer para que nada disso aconteça. Se nada disso acontecer, a gente vai ter 12 bilhões de pessoas em 2100. Outro ponto é a expectativa de vida. Em 1950, também não tão longe, era de 54 anos. Em 2017 vão ser 71 anos, foram 71 anos, em 2100 vão ser 83 anos. De volta, né? Ninguém torce contra isso, pelo menos a maioria das pessoas não torce. Eu torço para que na minha época a expectativa seja maior ainda. Então vamos lá, vamos acreditar que isso não vai mudar. Outra coisa é a renda per capita. A renda per capita ela vem aumentando
existem aí, os economistas têm as maneiras aí de calcular, né, mas antes da Revolução Industrial, a renda per capita era baixíssima, e com a medida que a tecnologia evolui, aí, tem quase que um crescimento exponencial da renda. Maior renda significa, se eu tenho mais renda, eu vou comprar mais produtos, eu vou comprar mais serviços, eu vou me divertir mais, né? E aí estão, no lado direito desse gráfico, os países em que se espera um maior crescimento percentual da renda nos próximos anos. Educação e grau de instrução. Então, vamos se posicionar ali mais ou menos em 2020, vocês veem a faixa vermelha ali, né, que significa depois do segundo grau, coisa assim. Hoje é uma parcela pequena, e em 2100 vai ser uma parcela muito grande, né? Então, esse gráfico, na verdade, em 2100, eu não consigo nem imaginar como é que vai ser o ensino, né? Hoje o ensino à distância já pegou proporções muito grandes. O ensino que sempre foi formal, dentro de uma sala de aula, dentro de determinados padrões de faculdade, etc. Hoje ele já não sei como é que ele vai ser daqui 10, 20 anos. Tem muitas das profissões que a gente acaba aprendendo, se tiver disciplina, se o cara for um autodidata bom, ele consegue aprender muita coisa hoje por internet, por YouTube, etc. e tal. Não sei como é que vai ser 2100, mas o fato está muito mais acessível você ter um grau de instrução maior, muito mais acessível, muito mais fácil, cursos online de tudo que é jeito, cada vez de maior qualidade, e então isso vai mudar bastante. Por último, a explosão tecnológica, né? Hoje está numa velocidade absurda, e aí, imagine em 2100 com 3 vezes mais pessoas com curso superior e muito mais dinheiro para investir. Então, vai ter uma explosão tecnológica muito grande. Esses são movimentos que a gente chama aí de movimentos tectônicos, né? São movimentos que são difíceis de barrar. Então, embora a gente fale de uma tecnologia ou outra que pode fazer sucesso aqui ou ali, esses movimentos, eles vão acontecer de volta, né? A não ser que uma grande tragédia aconteça. Agora, tem o outro lado. Com tudo isso na mesa, a gente acaba levando o nosso meio ambiente a um limite. Então, não vou entrar aqui em muito detalhe, né, mas em 2015, para atender a demanda da população mundial, a gente precisava mais ou menos 1,8 planetas, né? 1,7, 1,8. E o que isso leva a concluir? Que a gente está numa espécie de cheque especial com o planeta aí. A gente está usando mais recursos do que o planeta consegue repor de forma automática. Isso gera estresse, né? Alguns já vão conectar isso com mudança climática, e embora a mudança climática seja a coisa mais aparente aí nos jornais, etc. e tal, ela não é a única. Né? Existe a acidificação de oceano, existe uma série de outras coisas que têm impacto ambiental importante, mas que não são citadas. Para ter ideia, se todo mundo tivesse o padrão americano de consumo, né, que o americano consome bastante, e por consumir bastante, consome bastante energia, emite bastante CO2, a gente precisaria de 5 planetas, mais ou menos. Em 2030, a gente vai ter muito mais gente na classe média. Então, vocês viram no gráfico anterior lá, um dos gráficos anteriores, previsão de crescimento de PIB per capita para grande parte dos países emergentes. Então, vai ter muita gente na classe média, isso significa que muita gente entrando na linha de consumo. E aí a gente precisaria ainda mais planetas para consumir. Então, o que isso está levando, né? Está levando a uma emergência, no sentido de trazer inovações nessa área, na área de meio ambiente. Não vou chamar só meio ambiente puro,
mas assim, social, ambiental, governança, tem tudo isso. Então vamos tentar focar aqui nos próximos 10 anos, algumas coisas que juntos a gente pode pensar aqui, né? Primeiro, falar de quando a inovação acontece. A inovação acontece quando surge uma tecnologia? Não necessariamente. Né? Tem tecnologias que são tecnologias fantásticas, que estão aí por bastante tempo e que não têm uma utilização prática ainda. Então, só ter uma boa ideia não basta, nunca bastou. Essa boa ideia, ela tem que suprir uma necessidade da sociedade. E também temos que ter a capacidade de implementação. Aí, na interseção dessas três coisas, tem um espaço bem interessante para a inovação. Vamos pegar um exemplo recente, as vacinas. Obviamente, existiam vários estudos aí de vacinas em várias empresas, mas a gente teve a pandemia. A pandemia criou uma necessidade na sociedade gigantesca pelo desenvolvimento, né? E foi desenvolvido num tempo recorde, foram investidos aí bilhões e bilhões, e acabou que, assim, tem outras vacinas que estavam aí há muito tempo sendo estudadas, que elas tiveram uma evolução muito grande nesse espaço, por conta da Covid, muito investimento, muita necessidade, muito foco, se desenvolveu tecnologias que hoje, assim, tanto para AIDS quanto para câncer, tivemos algumas evoluções muito interessantes. Isso é uma espécie de bom legado aí da Covid. Óbvio que Covid é terrível, não estou dizendo que Covid é bom, mas, assim, em termos de a criação de uma necessidade emergente de um nível de investimento muito altos, gerou um espaço para esse tipo de inovação. Falei um pouco da capacidade de implementação, mas tem que ter capacidade de implementação. Só tecnologia e necessidade não gera nada. Precisa ter uma empresa, algumas pessoas, ou centenas de pessoas que sentem, que trabalhem e que executem. Senão nada acontece. E aí eu vou falar aqui um pouco da nossa visão dentro do Grupo Flex, principalmente aqui no Brasil, sobre os próximos anos. Então, pegando até um pouco da apresentação anterior ali, né? Teve uma era pré-industrial que o homem, basicamente, tinha uma relação muito grande com o meio ambiente. Agricultura, pecuária, extrativismo, etc. e tal. E aí veio a indústria, a primeira revolução industrial, segunda, terceira, quarta, e o homem foi se ligando cada vez mais com a tecnologia, né? E foi se ligando cada vez mais com a tecnologia e foi esquecendo o meio ambiente. Então, e esse esquecimento do meio ambiente hoje traz alguns danos muito, muito pesados, né? Não necessariamente agora, mas no futuro próximo aí. E o que a gente vê para o futuro é um retorno, que o homem seja levado em conta, mas a tecnologia e o meio ambiente também, né? Então, as três coisas têm que ser levadas em conta. Muita gente, assim, só para tornar um pouco mais prático aí essa questão de, por exemplo, aquecimento global e tal, é muita preocupação mesmo, pessoal. Assim, vocês devem ter visto aí ondas de calor no Canadá esse ano, na Europa, etc. e tal. A ideia é que isso se torne cada vez mais frequente, com aumento de 0,5 graus da temperatura, 1,5 grau, etc. Às vezes a gente fala assim, 1 grau, 2 graus a mais, liga o ar-condicionado um pouco mais forte, está resolvido o problema. Mas não é bem assim. Existem áreas do planeta em que se você atingir uma temperatura, por exemplo, 1 grau ou 2 graus a mais, o corpo das pessoas não consegue mais refrigerar e as pessoas morrem pelo calor. Então, passando de 36 graus, 37 graus, uma temperatura de bulbo úmido, que se chama, as pessoas não têm capacidade de sobreviver nessa temperatura. Então, tem muitas regiões, por exemplo, da Índia, que se aumentar 1 ou 2 graus, as pessoas vão ter que migrar. E aí, imagine migração de 200 milhões de pessoas, né? Não é migração, recebemos
30 mil refugiados, não sei, não, são milhões de pessoas que teriam que mudar de lugar para manter a condição de sobrevivência. Isso tem levado uma tendência clara, né? Ó, isso aqui é notícia fresquinha, que peguei da internet hoje. Então, a notícia do 19 de julho de 2021, da Reuters, que é uma agência bem qualificada, que os investimentos em sustentabilidade, eles devem ser 1/3 dos investimentos totais globalmente. É muito dinheiro que está sendo colocado aí. E, assim, não tem ninguém inocente nesse mercado, né? Os caras não estão investindo porque são bonzinhos, eles estão investindo porque, se não investirem, é capaz de quebrar muito negócio, né? Esse cara do lado aí, esse cara, Larry Fink, ele é o CEO da BlackRock, que é simplesmente o maior gestor de fundos do mundo, né? O cara ele responde por grande parte dos fundos de investimentos no mundo inteiro. E ele já tinha colocado uma carta aos CEOs, que ele costuma fazer todo ano, falando da importância de investimento em sustentabilidade e tal. E daí esse ano ele reforçou, né, que com o Covid ele esperava que isso perdesse um pouco o foco, mas foi justamente o contrário, né, porque cada vez mais as pessoas entenderam que esses problemas globais podem afetar. Então, e como vamos pensar aqui junto com ele, né? Os fundos de investimento muitas vezes são para garantir a previdência das pessoas, né? Pô, eu estou investindo hoje no fundo porque quando eu tiver lá meus 70, 80 anos, eu quero me aposentar e quero ter um dinheiro de volta. Se ele investir, por exemplo, em carvão e daqui 20 anos não tiver mais indústria de carvão, o fundo vai para o buraco, né? E assim, ele está pensando, como ele tem que pensar aí em 20, 30 anos, ele está alocando muito, muito, muito em coisas de ESG. Estou falando muito de meio ambiente aqui, pessoal, mas tudo que eu falo de meio ambiente, vocês podem imaginar também que é para a sociedade, né? Tem muito investimento social também. Agora, pensando na quarta revolução industrial, né? A gente está falando daqui para frente, mas hoje a gente já tem a quarta revolução industrial. Vamos fazer aí uma revisão do que falta, né? Não fui eu que fiz a revisão, foi o Klaus Schwab, ele é do Fórum Econômico Mundial e um dos precursores aí da indústria 4.0. Ele fala que tem algumas coisas que a indústria 4.0 não conseguiu cumprir, que foi fazer uma distribuição justa, né? Então, quando a gente fala de tecnologia, os primeiros que adotam a tecnologia, os primeiros que têm sucesso com a tecnologia são remunerados por isso, mas a distribuição deveria ser mais homogênea. Outra coisa que a indústria 4.0 não tratou de maneira conveniente foi as externalidades. Então, o que é externalidades? São os impactos que a gente tem fora da operação direta, né? Então, por exemplo, uma determinada operação emite CO2, a externalidade disso é a geração de gases de efeito estufa, a mudança climática, etc. e tal. Tem externalidades positivas, né? Não são só negativas. Às vezes, quando a gente monta, por exemplo, o Synchtronics, que é uma fábrica que pega lixo eletrônico e transforma em outros equipamentos, a gente cria empregos, a gente diminui a quantidade de CO2 que é colocado no ar e tal. Então, tem externalidades positivas. Mas a indústria 4.0 não conseguiu lidar com isso direito. E outra coisa é que ela não foi centrada no ser humano. Ela foi muito centrada na tecnologia. Então, são erros aí, são assuntos que a indústria 4.0 não tratou direito. E o que a gente está pensando em termos aqui internos, né, no grupo, no nosso, que a gente chama do ecossistema, né? A gente fala já de um conceito de indústria 5.0, que tem surgido aqui e ali esse conceito, né? Por exemplo,
o Japão tem um documento muito legal de sociedade 5.0, né? O governo japonês publicou em 2018, 2019, se não me engano, que fala muito desse lado social, né? A tecnologia tem que ser centrada para gerar bem-estar para o ser humano. Como é que a gente está pensando a nossa implementação dentro do ecossistema? Então, o conceito é que as tecnologias elas vão surgir basicamente, né, muito focadas dentro do FIT, que é o nosso centro de pesquisa, e eles vão permear não só a Flex, mas vários elos da cadeia. Então, toda a tecnologia que a gente desenvolve no FIT, ela vai permear aí a Flex, os clientes da Flex, né, o supply chain, que são os fornecedores, vai permear a sociedade, vai permear o meio ambiente. Isso é uma maneira, pessoal, de fazer com que a distribuição dos benefícios seja mais fair, né, seja mais honesta. Então, no FIT, a gente tem essa visão de compartilhar o máximo possível. A gente descobriu uma tecnologia, essa tecnologia pode ser compartilhada, vamos compartilhar. Vamos compartilhar. E esse desafio de inovação, o Bootcamp, que vocês estão participando aqui, é muito sobre isso, é muito sobre compartilhar o que a gente tem visto nos últimos tempos, inovações e tal, compartilhar com todos vocês, para que vocês criem novos produtos, para que vocês tragam bem-estar para a sociedade. Agora, para não ficar muito vazio, vamos falar um pouco aí falar um pouquinho assim de tecnologias mesmo, né? Isso aqui é um trabalho da McKinsey, que é uma coisa que eu costumo ler bastante, de tendências tecnológicas. Então, a gente tinha olhado lá, né, para o espaço de inovação, era uma intersecção entre as tecnologias, a necessidade e a capacidade de implementação. O que a gente está olhando para o ano que vem são essas tecnologias todas, né? IoT, Industrial IoT, robôs, cobots, RPA, tudo isso a gente já vem investindo, né? Digital Twins, 3D, 5G, Cloud, quase tudo isso aí, o FIT tem projetos, tá? Até em Quantum Computing a gente tem algumas iniciativas. O que fica fora aí são algumas ações específicas de indústria, o que está mais para o lado direito do slide aqui, que é a revolução de biologia, né, que não faz muito parte da linha de estudos do FIT, a parte de novos materiais, a gente tem alguma coisa, mas é pouco. E Future of Clean Technologies, aí sim, a gente tem estudos, inclusive a gente deve inaugurar no começo do ano que vem um centro de excelência em energias renováveis. Já está rolando um projeto razoavelmente grande, e a gente vai focar num primeiro momento em energia solar, por conta já dos investimentos que a gente tem do próprio grupo da Flex nessa área. Um pouco mais específico, aqui eu listei, para quem tem essa curiosidade, sabe, e afinal, onde é que você está falando tudo isso, mas onde é que você está colocando suas fichas, onde é que você aposta? Não sou só eu, isso aqui é feito por um grupo que a gente chama de conselheiros do FIT. A gente definiu que para o ano que vem a gente vai aumentar o foco nessas tecnologias aqui. Algumas a gente já desenvolve, né, como manufatura aditiva, então, mas aqui a gente colocou onde a gente tem mais foco. Tem duas flechinhas aí, é onde a gente vai aumentar significantemente os investimentos. Onde tem uma flechinha só, ou a gente vai manter ou vai aumentar um pouquinho. Então, aqui, não vou ler, mas aqui são as áreas em que a gente está apostando as nossas fichas. Eu estou apostando as minhas fichas, o Marcomini está postando as fichas dele, que ele faz parte do grupo também. Então, isso, quem tiver inovação relacionada com isso, vai ter grandes sinergias com a gente também. A última parte, pessoal, daquele espaço da inovação lá, era a capacidade de executar. E aí, a gente está aqui num desafio de inovação da Flex, queria recontar essa história, que a Flex tem um ecossistema muito legal, né, que vai desde do design de produtos, fabricação, distribuição, depois
que o consumidor usa, fazer a logística reversa, a reciclagem disso, a reincorporação desses materiais na cadeia produtiva, e tudo isso sendo realimentado com sistemas de informação, indústria 4.0. Então, pessoal, é um ecossistema realmente muito poderoso, principalmente para quem pensa em desenvolver produtos de tecnologia, produtos de hardware com software. É difícil imaginar alguma coisa igual em âmbito nacional e talvez até em âmbito global. E esse ecossistema está à disposição de vocês, dentro das regras aí que o Bragantini comentou, né, que o Lucas deve ter comentado também. Então, todo o ecossistema para a execução está aqui. Então, já falamos sobre as tecnologias, já falamos sobre as necessidades do futuro, né? Lógico que a gente não consegue prever todas, mas essa, do ponto de vista social, ambiental e de governança, o tal do ESG é uma tendência muito forte. E a gente falou da capacidade de execução, que é a soma desse ecossistema com a capacidade de execução de cada uma das equipes que está aqui compondo esse bootcamp. Agora, afinal, né, o que vai acontecer nos próximos 10 anos? Eu não tenho resposta para isso. Então, essa é a ideia. Né? Está na hora de vocês escreverem essa história. A gente está aqui para apoiar, para que vocês possam escrever a história dos próximos 10 anos. Espero que daqui 10 anos, 2031, eu olho para trás e falo, pô, aquele negócio lá que foi inventado em 2021 pelo grupo do Bootcamp, hoje faz parte do nosso dia a dia. É isso que a gente vê aí para frente.